Vorcaro tenta incluir também o cunhado em delação. É aquilo que você mesmo falou, né? O estelionatário geralmente não consegue segurar a língua por muito tempo, ainda mais quando está sendo pressionado da forma como ele está, né? Então, olha só, o empresário Daniel Vorcaro negocia a inclusão do cunhado, né, o pastor e empresário Fabiano Zettel, em seu acordo de delação premiada, ainda em fase de elaboração pela sua equipe de advogados. Se está na fase de elaboração, imagina depois que realmente startar o negócio, né, Darcy? Mas, enfim, segundo as investigações da Polícia Federal, ele atuaria como uma espécie de operador financeiro de Vorcaro. E entre os repasses sobre essa investigação, né, foi constatado pagamentos ao Tayaya Resort, que tinha participação acionária de uma empresa ligada também ao Dias Toffoli, né, o ministro do STF. Enfim, ele está realmente muito envolvido em toda essa história, a gente já sabe disso, mas que coisa, né? Eu até imaginei que ele fosse aguardar um pouco mais para entregar aos familiares, mas pelo visto, ele realmente já está disposto, né? Para mim, isso demonstra uma atitude clara de que ele realmente está disposto a entregar quem for necessário para ele tentar livrar, né, o nome dele ou tentar minimizar os impactos jurídicos que ele venha a assumir com essa prisão, né? Não, com toda certeza, nesse momento agora, começou o salve-se quem puder. A organização está exposta. Só que assim, Laísa, é importante a gente lembrar, o Vorcaro não é o agente principal desse processo. Ele não é o cara, não é o chefe. Então, assim, ele vai delatar, aí o cunhado dele também vai delatar, daqui a pouquinho outros personagens vão começar a entregar, e quem sabe a gente vai acabar descobrindo quem é o verdadeiro chefe desse negócio. Porque isso é importante entender. Eu não acredito que o Vorcaro seja o grande operador desse sistema todo. E alguém que quer entregar, ele quer entregar porque ele se sente, em alguma medida, injustiçado. Ou seja, poxa, eu só fiz o que me mandaram. Eu quero entregar quem é o chefe. Então, os sinais são ótimos. Né? Os sinais são ótimos. Ótimos no sentido de que a gente vai chegar no verdadeiro chefe, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que essa história do resort tem muito mais coisa por trás. Logo, logo a gente vai saber que existia alguém aí, quem sabe até de 9 dedos por trás disso tudo. Fica tranquilo, Darcy. Muito obrigada. Agora, aproveitando esse assunto ainda, eu gostaria de chamar ele, Diogo Fojas, que já está conosco, para se juntar à nossa bancada. Muito boa tarde, Diogo. Nós estamos falando aqui sobre a delação de Daniel Vorcaro, né? E ele já vai incluir o cunhado nessa delação. É uma estratégia aí da defesa dele, muito que acredito, para negociar essa inclusão e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos jurídicos que ele realmente já sabe que vai enfrentar, né, ao longo desse processo todo. Essa delação, pelo que a gente veio discutindo aqui ao longo desses dias, tem muita coisa para ser descoberta ainda. São 111 celulares que a Polícia Federal tem investigado, junto à CPMI do INSS, também a do crime organizado. Enfim, tem muita coisa, muita informação que a gente ainda vai ficar sabendo, vai vir à tona, mas ainda assim ele já está entregando os familiares, mesmo sem ter dado start real nessa delação, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que ele vai chegar ao ponto dele realmente entregar os caciques aí que estão envolvidos, ou você acha que ele vai tentar blindar por enquanto, ou mais para frente? Porque, pelo visto, essa delação vai chegar até a época das eleições, né, desse ano. Boa tarde, Laísa, Darcy, audiência do Exato, muito bom estar aqui. Essa delação tem que ser para cima, delação não existe delação para baixo. Né? Ele tem que deletar indivíduos que estão acima dele na organização. O Vorcaro, assim como o Marcelo Odebrecht, eles são ferramentas. Né? No caso do sistema bancário brasileiro, tem um papel especial no sistema de não só de lavagem de dinheiro, transferência de recursos, mas também de cooptação, é o que está se demonstrando, não só com o caso do Master, mas com as conexões internacionais que o Master tem. Então, primeira coisa, né, para valer a delação dele, tem que ser para cima. E no histórico do Brasil, tomando por base o Odebrecht, para cima é políticos, autoridades. Bom, sobre as conexões, a gente já tem conexões mais do que formais, não só com Alexandre de Moraes e sua esposa, os contratos, bilhões, etc., com o Toffoli, o Tayaya 1 e 2, eventuais conexões até
com o Ratinho, deu confusão, inclusive, nas redes sociais sobre isso. A gente tem a contratação do Michel Temer, grande cacique do Centrão, pelo Banco Master, para viabilizar a venda para o BRB, que ocultaria todo o escândalo se tivesse ocorrido. A gente tem a participação do Banco Central, possível participação do Banco Central, que praticamente foi cego para as 311 transações de criptomoedas operadas pelo Banco Master, das quais só 15 tinham atas. E adivinha só, nessas 311 transações, nós tínhamos dinheiro do Hezbollah, nós tínhamos dinheiro ligado ao eixo do terror islâmico, lá no Oriente Médio. Então, e do PCC aqui no Brasil. Ainda tem a conexão da Carbono Oculto, e aí a coisa fica mais pesada, porque o ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Injustiça, da Justiça, Ricardo Lewandowski, o filho dele recebeu também milhões do Banco Master. Se não bastasse, o Banco Central, o mesmo que deveria ter verificado isso antes, e não só em cima da bucha, teve junto com o Lula, atual presidente da República, quatro reuniões com o Vorcar e o pai dele fora da agenda. Tem mais. Na Bahia, do PT da Bahia, a gente tem o envolvimento do Jacques Wagner, teria feito a indicação, inclusive, do Guido Mantega, que foi ministro do Lula, para trabalhar no caso do Banco Master. Então, o que nós estamos vendo aqui é muito maior do que possa parecer. Ainda posso trazer o advogado da JBS, que assumiu o Tayaya, a JBS que tem investimentos na Venezuela, onde o Banco Master também tem, e nos mesmos ativos. Então, o imbróglio é muito grande. Todas essas transações a maioria delas foram realizadas no sistema bancário financeiro internacional. Portanto, sob capacidade, controle, domínio e fiscalização dos Estados Unidos da América, que já demonstraram ter muito interesse no que está acontecendo por aqui. Afinal, o Banco Master já era investigado pelo FBI, pelo menos 2 investigações, e a seção 301, aberta pelos Estados Unidos, a investigação contra o Brasil, tem entre os seus itens a listagem, cobre o uso do Estado brasileiro ou da corrupção ou até das empresas brasileiras para prejudicar os Estados Unidos, ou seja, toca diretamente nessa campainha. Se você toma isso por base, já dá para entender que o assunto é grande demais para que qualquer acordinho Mequetrefe Brasília possa suplantar. Mas tem mais. Se não bastasse todas essas conexões, a conduta do Vorcar não é a conduta de quem vai delatar pela metade, e nem a conduta do André Mendonça. E aí eu tenho que trazer duas explicações rápidas muito importantes. O André Mendonça foi escolhido para substituir o Dias Toffoli, não por acaso, porque ele ou o Cássio Nunes seriam os únicos a transmitir a credibilidade necessária para tirar o Toffoli e o Lula dessa confusão, para amenizar os escândalos. Esse era o plano original. O grande problema é que parece que o André Mendonça, depois que chegou à posição de gestão do caso, não está seguindo o que eles esperavam. Dá para perceber essa manobra tanto na tentativa de simular uma briga do Lula com o Toffoli através da imprensa, que não colou, bem como retirar o Toffoli da condução da investigação do Banco Master, e aí depois, claro, bastaria o Toffoli sair do Supremo, nós teríamos o efeito Barroso, efeito Rosa Weber, que sai do Supremo e as pessoas esquecem as atrocidades cometidas diante das outras que continuam em curso. Então, esse era o plano, isso claramente não está seguindo, então eles não têm controle sobre a gestão do Supremo Tribunal Federal desse caso, está na mão do André Mendonça, não há alinhamento total na Polícia Federal, essa divisão ficou clara e pública, e aí nesse contexto é que o Daniel Vorcaro não só faz o acordo, sinaliza o acordo de delação, como a forma como ele sinaliza, né? Ele troca o advogado, tira o Pierpaolo, que é um advogado conhecido, que tem grande trânsito nas altas cortes do país, troca para um advogado especialista em delação, enquanto isso a imprensa, que sempre foi assessoria de imprensa do regime, continua a manter as conexões do PT no assunto, deixando claro que a delação deve ser bem vasta, até porque a essa altura, depois da sensação de abandono, pouco resta ao Daniel Vorcaro nesse caso, né? Falar ou falar, e aí a espiral do esvaziamento deve fazer efeito. Não são só as delações dos outros envolvidos na estrutura do Master, mas daqueles que são atingidos por ela. Quer dizer, quem fala primeiro tem mais a dizer. Quem deixa para falar depois tem menos validade o que ele tem para entregar. O seu poder de barganha, de negociação, é muito mais baixo. Então agora a gente vai começar, provavelmente, a corrida pelo dedo duro. Isso tem início, inclusive, no caso do Vorcaro, né? Já na Polícia Federal e já com advogado especializado em delações. Então a expectativa nesse sentido de exposição do caso é a melhor possível, porque, como eu disse, eu sequer acredito que nacionalmente eles tenham condições de ocultar isso.